A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os 4 profetas que fenderam as águas. A Bíblia relata sobre 4 profetas que fenderam as águas para atravessar em leito seco. Primeiro foi Moisés, que fendeu as águas do Mar Vermelho para que o povo que estava fugindo do Egito passasse para o outro lado. Depois foi Josué, que fendeu as águas, do Rio Jordão, para que eles pudessem entrar na terra prometida. E em seguida também Elias e Eliseu também fenderam as águas do Rio Jordão. Mas qual foi o significado dessas profecias e o que a Bíblia nos relata sobre esse assunto? Vamos falar primeiro de Moisés. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o Senhor tornou-se em seco as águas e foram partidas. No 22, e os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muros à sua direita e à sua esquerda. No 23, e os egípcios seguiram-nos e entraram através deles todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. No 26, e disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus cavalos e sobre os seus cavaleiros. O Mar Vermelho tem cerca de 2.000 quilômetros de extensão e cerca de 2.800 metros de profundidade. Salmos 66, 6 diz assim: converteu o mar em terra seca e passaram o rio a pé. Passaram ali o rio a pé. Ali nos alegramos nele, Então veja bem que o salmista estava se alegrando sobre isso, Falando em Hebreus 11, 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. Intentando os egípcios se afogaram. A passagem do mar vermelho foi para o povo de Israel, que estava fugindo da escravidão, da opressão e da perseguição dos egípcios. Quando o povo de Israel já estava seguro do outro lado, Deus instruiu Moisés para que levantasse o seu cajado para que as águas voltassem ao seu lugar, para cobrir e afogar todo o exército egípcio. Este evento demonstrou que o grande poder e a intenção divina a fazer o povo, a favor do povo de Israel. Como para nós esse evento representa as angústias, as aflições, as perseguições que temos no decorrer da nossa vida. Quando passamos pelas águas, representa o fortalecimento e a fé, como foi para o povo judeu, como será também para nós. Então, vamos ver o que significa essa passagem, O que representa a nuvem que seguiu o povo de Israel e a passagem pelas águas. 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis de vossos pais, que estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelas águas, pelo mar, O significado da nuvem representa ali o Espírito Santo, que guiava o povo de Israel. E a passagem da água representa o quê? Eles foram batizados, como para nós, Quando nós somos batizados também, o Espírito Santo desce sobre as nossas vidas, Desce sobre nós, como aconteceu com Jesus. Então, isso que está aqui representando, a nuvem está representando que o Espírito Santo nos guia, como guiou o povo de Israel, e a passagem, o povo de Israel também foi batizado nas águas, teve uma nova vida, Representa o quê? Ser uma nova vida. Então, lá em Marcos 16, 6 diz assim: quem for batizado será salvo. Então, ali foi como uma salvação para o povo de Israel, e é como é nós também o batismo, porque todo o mal ficou tudo ali nas águas que representam os egípcios, Josué, nós vamos falar. Josué passou o Rio Jordão. Vamos lá, Josué 4, 7. Então lhe direis que as águas do Jordão se repartaram adiante
da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Josué 4:10. Passaram a arca do concerto que levaram a arca no meio do Jordão em pé, até se cumprir tudo quanto o Senhor a Josué mandara do povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado. Josué e apressou-se o povo a passar. Jordão significa descida. O rio também tem cerca de 18 metros de largura, né, o Rio Jordão, e mais ou menos 5 metros de profundidade. A travessia do Rio Jordão por Josué representa a entrada da terra prometida, dando a Moisés, mas que não foi Josué que conquistou. A santificação do povo, né, os israelitas eram instruídos a se santificar, limpar seus corações e consciência, se preparar para que Deus o faria com eles. Representa para nós hoje a entrada na terra prometida, né, Jerusalém celestial, onde só nós podemos entrar nela quando formos santificados. Santificado pelo povo israelita foi um ato de fé e obediência, simbolizando o fim do período de peregrinação no deserto, né, os 40 anos, e o início na entrada da terra prometida. O que significa isso? É um novo começo, representa um momento de transição, onde se deixa para trás uma situação que entra numa nova fase da vida, cheia de desafios e de novas conquistas. A fé e a ação na travessia exige fé, uma promessa de Deus, é uma atitude de avançar sem medo, e de que é impossível confiar que Deus proverá, né, o caminho, como se fez, não para o povo judeu, mas também para nós, né? Não só para o povo judeu, mas também para nós. Superar desafios para vencer obstáculos reais, mas com a fé e a intenção divina para tornar possível de se sustentar e de superar, né, sustentar e superar os obstáculos, ensinando que é impossível, o impossível pode se tornar possível com Deus. Depois, se você quiser ver sobre as pedras, vai lá no meu canal, né, no vídeo 178, que fala sobre as 12 pedras, né, que foi posto ali no Rio Jordão, e aquelas 12 pedras que foram postas como altar. Depois você entra lá no meu canal e entra no vídeo 178 para você entender. O quarto, Elias, 2 Reis 2:8. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Então ali passou Elias e Eliseu junto, tá? Eles só passaram os dois ali. Assim como Moisés, Elias foram os maiores profetas, né? Os dois maiores profetas de Israel. Como Moisés dividiu as águas do Mar Vermelho, Elias dividiu as águas do Rio Jordão em um lugar próximo a Jericó. Elias não se utilizou do poder de Deus como um grande milagre redentor, como Moisés, mas como uma demonstração casual da sua autoridade divina, enquanto seguia o seu caminho. Esse evento marcou a ascensão de Elias aos céus e a transferência de seu ministério para Eliseu. Este ato mostrou o poder de Elias transferindo para Eliseu o que foi reconhecido como profecia por outros discípulos. Então veja bem, ele foi levado para o céu, né? Foi levado para o céu, Elias, como Enoque também foi levado para o céu, né? Mas isso tem um mistério, eu já falei sobre isso, vai lá no meu playlist e vê lá as duas testemunhas, né? Quem são as duas testemunhas?
lá do livro do Apocalipse. Vamos falar sobre Eliseu. Eliseu, 2 Reis 2:13. Também levantou a capa de Elias, né? Eliseu, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Então veja bem que ele pegou a capa, né? Então ele recebeu a bênção. A bênção foi transferida. Né? Como nós também, né? Jesus transfere a bênção para nós quando nós saímos das águas, né? Ele transfere a bênção. Nós podemos ali, depois de sair das águas, podemos falar, né? Falar sobre Jesus, podemos pregar, podemos profetizar, podemos expulsar demônios, podemos falar em línguas. Então, ele transferiu tudo aquilo que Jesus tinha, transferiu para nós quando passamos pelas águas. 2 Reis 2:14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Então veja bem, foi a transferência, né, que Deus passou para ele, como Jesus vai transferir para nós os poderes também. 2 Reis, aliás, 2:15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhes ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Eliseu repetiu a proeza de dividir as águas do Rio Jordão. Agora purificada a água de uma cidade que aparentava ser Jericó. A capa do profeta era o símbolo de autoridade que ele havia recebido de Deus e deu a seus discípulos Eliseu. Transferiu a sua autoridade, né? Então ele transferiu a sua autoridade agora para Eliseu. Esta passagem, Elias transfere o manto profético e o espírito de Eliseu, preparando-o para ser o novo profeta. Significado espiritual representa que o Jordão, quando ele atravessou o Jordão, né, por Elias e Eliseu, representa uma transição importante, onde o poder e a autoridade profética são transferidas de um líder para outro. A abertura das águas pelo manto é um sinal da presença e do poder de Deus atuando através do profeta. Né? Então veja bem que essa transferência, né, ela também é dada a nós, como já falei, né? É dada através de Jesus Cristo. É através do Espírito Santo, que nós já temos, quando saímos das águas, já temos o selo, né? Já somos selados pela promessa. Então, veja bem que, né, Deus, esses 4 significados aí, como nós expomos aqui, isso representa para nós, né, a libertação, a salvação, né, e as profecias, né, que foram dadas pelos profetas. Nós também temos os dons do Espírito Santo que é dado a nós. Amém? Deus abençoe a todos. Não esquece de você deixar seu likezinho aí, seu joinha. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Você que não é inscrito, inscreva-se, né? E você quiser entrar no meu playlist do meu canal, vai ver por assunto, você vai ver vários assuntos, né, que nós já falamos. Então, veja, procure buscar a sua salvação através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. A Bíblia é a nossa salvação. Amém.